Oi pessoal, eu, eu nem ia gravar vídeo hoje, mas eu tava aqui quietinho na minha santa cozinha. Até já tinha colocado o café. Aí pensei, não, mandar aqui um bom dia não custa nada, né? Hum, não custa nada falar um bom dia, desejar uma ótima. Eu sei que vocês estão sofrendo, clamando, chorando, esperando chegar sexta-feira, todo mundo parado, né? Aquela tristeza, né? Sexta-feira o café com Cristo não chega, né? Eu só queria dizer para vocês assim, um bom dia, fazer uma perguntinha para você. Se doutrinas e religiões existem muitas, né? Nós caímos do país cristão. Poderíamos estar hoje adorando as vacas, poderíamos estar adorando os ratos, né? A religião tem a sua cultura. Mas e se nessa religião que nos foi apresentada pela Igreja Católica, que nos foi imposta ao fio da espada, né? A Igreja Católica teve que matar milhões de pessoas para impor a doutrina do amor. Isso é bacana, isso é legal. Esse cristianismo templário, ele é evangélico, protestante, ele é filho da Igreja Católica, né? Uma rebelião. A Igreja Católica veio com um livro e os evangélicos, os protestantes, acham que entendem esse livro melhor do que os que criaram o livro, né? Mas vamos supor que nesse livro, que muitos têm por sagrado, muitos idolatram, muitos são verdadeiros bibliólatras, são fundamentalistas. Se você não segue a Bíblia, você não é digno de Deus. Quem não crê na Bíblia é ateu. Quer dizer, a forma como fomos formatados ao fio da espada, né? Debaixo de ameaça, ameaça de morte depois da morte, né? Morte eterna depois da morte. É isso que nos apresentaram. O legal é que a gente não pode contestar, a gente não pode duvidar, não pode pensar diferente, porque senão junta uma manada de cristãos, né? Xinga, esculacha, ofende a moral da pessoa, né? Usa de acusações levianas, criminosas inclusive, que atenta contra a idoneidade das pessoas, tá nem aí. Usam nomes falsos achando que não são identificados, só porque o cara não concorda com alguma coisa do livro. Mas é um livro de milhões de versões, né, de interpretações, então assim, não importa o lado que você fique, você sempre será um herege. Isso é legal, isso é bacana. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter adversários nessa religião, né? Isso é bacana. Vamos supor que tivessem trazido para nós esse livro e tivesse tudo certinho, só não tivesse um detalhezinho. Olha, não tem vida eterna depois, tá? Não tem vida eterna, não tem diabo. Não, tem diabo, vai. Tem diabo, tem Jesus, tem Deus, tem anjos, tem cavalos que conversam, tem machado que flutua, os milagres, né? Os apóstolos jogavam um lenço, né? Aliás, quer saber onde é que está esse lenço dos apóstolos, né? Será que pegou fogo? Se o lenço, né? Porque a virtude estava no lenço, né? Onde a sombra, né? A sombra dos apóstolos curava. Engraçado, a gente tem registrado essa coisa, né? Esse fato, né? Do apóstolo, que é onde ele passava,
a sombra ia curando, né? Esse negócio do lenço, preciso dar uma pesquisada melhor, mas tudo bem. Engraçado que a gente tem essa versão que nos foi imposta, né? Debaixo de ameaça. É bacana, é gostoso você se sentir ameaçado. É um verdadeiro amor, né? E a gente não tem o depoimento na Bíblia, endereço, nome, né? O testemunho daqueles que foram libertos mesmo, né? Isso é legal, né? Gostoso, né? Que a Bíblia só fala de líder, né? E já tem todas as respostas prontas, né? Para exaltar quem concorda e banir eternamente quem não concorda. Eu posso crer em Deus, mas eu não quero seguir a Bíblia. Nenhum personagem bíblico, mas eu quero cultivar a espiritualidade. Aí não dá. Aí, se tivesse tudo certinho, só não tivesse inferno e paraíso. Você estaria na CCB? Você não se divorciaria? Você cortaria ou não seu cabelo? Você aceitaria apanhar de marido para fazer capricho de ancião? O ancião não quer que você divorcie, mesmo apanhando. Ele quer que você fique casadinha para fazer bonito para ele, a igreja dele ficar cheia. E você ser objeto sexual para gerar filhos, para encher a igreja, para o filhinho dele que é cooperador de jovens virar ancião e ter pessoas para ele governar. Isso é bacana, isso é legal. Né? É todo um. Aliás, mulher, um homem para. Quer dizer, que diz o dono do cristianismo, né? Para aqueles que são paulólatras e praticam a paulolatria, né? Idolatria do apóstolo Paulo. Pode ver, gente. Vai falar de igreja de Deus, ou fala do Velho Testamento, ou fala de Paulo. Que Paulo falou, que Paulo falou, que Paulo falou. E aí as pessoas você vai falar assim, eu quero seguir Jesus sem Paulo. Mas não teria os evangelhos de Jesus sem Paulo. Não, tudo bem. Olha, pode ter sido Paulo que escreveu tudo, que falou, livro de Atos, tudo. Mesmo assim, eu posso ler só Jesus? Não. Sem Paulo, sem salvação, né? Porque Paulo faz parte da salvação. Em nome de Jesus e de Paulo. Só Jesus, aí não dá. É heregia. Heregia. O cara acredita na Bíblia, é um herege, é vagabundo, é filho da puta, é sem vergonha, é mal amado, é canalha, é lixo, né? Porque não concorda exatamente com outra pessoa. Esse é o verdadeiro amor por evangelho. Mas você seria o mesmo? A sua vida seria como ela é hoje? Você deixaria de fazer as coisas que você precisa para ser feliz nessa vida? Se você tivesse sido formatada a crer que nós devemos só ser grato a Deus por essa vida, que nós não devemos pedir vida eterna, pedir vitória, pedir isso, pedir saúde, pedir emprego, que a religião ensinasse que a Deus não se pede, a Deus não se canta, a Deus só se agradece. A gente só agradece, até pelas dificuldades, mas só de você estar vivo, passar o que for, mas agradecer. Mas a Bíblia ensina. Não, eu sei que ensina. Ensina a agradecer e também ensina a pedir, né? Mas se a religião ensinasse só a agradecer, é para a gente agradecer por essa vida e ter a certeza que morreremos com a consciência tranquila. E que chega o nosso fim. Só isso. Você seria grato só por essa vida? O que você faria da sua vida se não houvesse morte eterna, inferno e paraíso? Você praticaria o adultério? Você seria com aquela organista, né? Aquela santa irmã, né? As santas são as piores, né? Que beleza. Ainda bem que não pode usar calça, né?
Você divorciaria? Afinal de contas, não tem inferno, não tem diabo. O que você faria da sua vida? Se a vida se resumisse em agradecer a Deus e morrer. Porque essa doutrina do templo, a gente luta para ter a vida eterna, né? Precisa lutar. O que é a vida eterna? A vida eterna é o grande sonho dos faraós do Antigo Egito. Entrar no mundo dos mortos, né? Ir para o livro dos mortos e no mundo dos mortos. O mundo dos mortos é, você morre, vai embalsamar o corpo, vai para o mundo, depois ele volta para aquele corpo, né? Por isso que o povo da congregação fala que não pode queimar, né? Porque não pode virar pó. Cinzas, né? Tem que virar pó, não pode virar cinza. Tá imaginando aquele corpo, aquele monte de poeira para espaço, depois de 500 anos, vai juntar os pozinhos e vai voltar aquele corpo igual, né? Uns falam que é a ressurreição do corpo, outro fala que é outro corpo novo, outro fala que é aqui, outro fala que já foi, outro fala que vai ser. É assim, herege você vai ser, certeza. Você seria bom, praticaria caridade, você iria na igreja só para agradecer a Deus, sem pedir nada, sem palavra revelada, sem promessas de bênçãos, sem Deus da vitória. Não ia ter palavra revelada. Você na igreja só para agradecer a Deus. Que é chamada, deveria ser casa de oração, né? Que seria casa de oração. O que é orar? Orar é agradecer e agir, né? Para o sistema templário, orar é pedir e agir. Para nós que somos destemplarizados, que vivemos pela fé crê naquilo que a gente vê. Viver essa vida. Sou grato a Deus por essa vida. Dentro das limitações que às vezes você está passando uma situação, não tem que falar, vou agradecer que eu estou quebrado. Mas assim, você pode ter um coração grato a Deus pela vida, sem jogar para Deus a responsabilidade das doenças, dos problemas, atribuir tudo para a sociedade, para a nossa vida, e ter uma vida de ética, uma vida de fazer o bem, praticar o bem, ficar casado por amor e não porque é proibido divorciar, não para chegar depois de 30 anos e falar, sou 30 anos, nunca me divorciei, como se ser casado uma vez fosse troféu de dignidade, tá? Tem muita gente casada uma vez só, que é verdadeiro canalha com a mulher, né? Opressor, vive como irmãos, né? A mulher é viúva de marido vivo, né? E vice-versa. Se não houvessem promessas, não tem vida eterna. Tem uma vida de paz, de gratidão a Deus, pela natureza, pelas montanhas, pelos mares, pelos oceanos, cachoeiras, os prazeres que a gente pode ter. Como seria a sua vida sem as promessas templárias? Não vai ter vida eterna, não vai ter inferno. Será que a sua vida seria a mesma? Ou será que a sua vida é em função? Será que a sua vida é em função da vida após a morte? Será que a tua função, vamos resumir, vida após a morte é a vida dentro da nossa razão humana. Que a razão humana é o inimigo da religião templária. Você não pode raciocinar, você não pode criticar, você não pode pensar, você não pode querer, você não pode discordar, você não pode nada. É uma cadeia mesmo. Mas quando a gente a gente é livre para tudo. E a gente faz ou não faz por virtude e não por recompensa, independente, porque quando você sai do sistema templário, você também deve deixar lá o quê? O livro dos presos. Você pode até ler, mas você não pode viver como se estivesse na cadeia. Você pode ler a Bíblia, entender que aquilo é testemunho de vida dos mortos. Mas você tem que agradecer a Deus pela vida, e Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Então você pode pegar alguns princípios e valores para viver bem a sua vida. Mas entendemos, nem todos concordam comigo, eu entendo que nós estamos aqui para viver essa vida. Tá, mas e a vida depois da morte? Sim, eu entendo. Vai ter?
Eu espero que tenha. Mas na Bíblia diz que teve, então. Eu sei que teve. Mas Paulo morreu e não voltou para contar nada. E, no entanto, você ficou adorando Paulo. O único que foi e voltou, que está na Bíblia, que é Jesus, também não voltou ainda para falar nada. Estou esperando. Quando Jesus aparecer, eu vou conversar, eu quero saber como é que é, mas tem que conversar comigo. Ah, mas Jesus apareceu para os discípulos. Então, por isso que eles creram. É claro, se Jesus não aparecesse para os discípulos, eles creriam? Não, eles não creriam e nem criam. Eles estavam escondidos. Eles estavam todos escondidos, foragidos. Por quê? Porque não criam. Se eles crescem mesmo, eles estavam na praça pregando, andando, falando, não negaria Jesus, tal de ir para cadeia. É porque no fundo, eles estavam esperando o Messias do rei, né, a promessa do Velho Testamento, né, do Messias, que é para montar um templo de Israel, restaurar o reinado. O Messias era para isso, por isso que os judeus não aceitam Jesus. Não reino nos céus, reino na terra. E aí Jesus não cumpriu, falou, meu reino não é esse mundo. Aí mataram ele, lógico. O povo de Israel naquela época, né, queria o reino aqui, porque o Messias era para isso, né? Muitos estudiosos dizem que Ciro foi o Messias. Isso é um debate para quem gosta de debater, mas não debater aqui. Se tem um pessoalzinho que está tentando botar pregação aqui, eu já estou tirando, né? Amigavelmente, tá? Bastante carinho, amor. Então, ler a Bíblia é uma coisa, mas é o mínimo. O mais importante para quem está vivo hoje é estudar, ler livros para estudar, para melhorar na profissão. Não importa a profissão, profissão. Nós temos que lutar para ter uma profissão, não emprego. O emprego é uma fase que a gente trabalha para se sustentar, que é importante, e tentar desse dinheiro fazer e estudar para uma profissão. Devemos ter uma profissão, porque a profissão nos mantém mais estáveis com todas as dificuldades que possamos passar, até por desemprego. Se com profissão é difícil, imagina sem. Com profissão você é mais útil para a tua família, mais importante para a sociedade. Trabalhar, estudar e praticar suas liberdades constitucionais. Você pode ter prazer sexual sem ter que casar. A lei não obriga a casar para ter prazer sexual. Quem faz isso é a religião, porque eles precisam ordenar o filho deles para o ministério. Eles precisam que o povo não assista televisão, não vai para a praia, não vai no cinema, não use joias. Fique transando de noite e enchendo, que nem antigamente nossos avós. Era 15, 20, 30, 50 filhos. E as igrejas lotando, não é porque Deus estava fazendo a obra, é porque os pais, cada pai trazia assim. É que nem hoje os muçulmanos fazem. Todo muçulmano parece ter uma meta de filhos. E o mundo está se tornando... Aliás, 1/3 do mundo é muçulmano já. Mas é porque está passando de geração em geração. A ideia da CCB era essa, como a ideia de muitas outras religiões. Gerar bastante filho, colocar o sexo dentro do casamento, para gerar filhos, e o filho ficar debaixo da tutela dos pais, ser formatado na religião e encher os tempos. Olha que gostoso, que bacana. E o sexo por prazer era tido como algo amaldiçoado. Na Bíblia, sexo por prazer, só os patriarcas podiam, né? Que nem Judá. Judá estava viúvo, mas estava com vontade de fazer sexo, estava com vontade de transar, mas não era que estava casado. Foi lá e transou com uma prostituta. Só que a prostituta era a nora dele. Aí iam matar ela porque ela ficou grávida. Na hora que viram que foi ele, porque ela tinha um bordão dele, ah não vamos matar ela. Eu já fiz a história dela aqui, não sei se nessa versão eu fiz num outro canal. A história dessa mulher, né? Esqueci e o nome dela. E ao invés de também, né, aplicar a lei em Judá, ah não, então tudo bem, mas foi você que transou, né? Ah, então não tem problema. Aí não mataram ela. E esse bebezinho que nasceu fruto de uma relação de adultério, de prostituição, é uma das vovó de Jesus. Vovó sim, bisavó, tataravó, mas é uma vovó de Jesus. Ó, quem diria, hein? Bem a filha de um patriarca que fez sexo fora do casamento, com uma puta, foi nascer aquela linhagem
que juntou para uma outra linhagem amaldiçoada, nasceu Jesus. Olha que desgraça, né, para a religião, né? Como Jesus ia nascer de uma descendência incestuosa? Incestuosa não, mas uma cena dessa, né? De um patriarca fazendo sexo no puteiro. Esqueci o nome dela agora, vocês sabem. Tamar. Tamar foi uma das vovós de Jesus. Foi vítima e recebeu, né? Se prostituiu, recebeu. Na realidade ela queria engravidar, mas ela se fingiu de puta. Para o Judá, que é o patriarca, ele foi comer uma prostituta, trepar, transar, para ter prazer, né? Ele pode, ele é patriarca, né? Ali é só para nós. Se fosse nós aqui, aliás, se Tamar não provasse quem é o cara que engravidou ela, ela teria sido assassinada. Mas como ela foi esperta, né? O pai dessa criança é o dono desse bordão. Quem é o dono desse bordão? Judá. Ah, então tá tudo bem. E aí essa Tamar foi vovó de Jesus. Daí que nasceu Jesus. Esse estudo bíblico ninguém mostra, né? Muitos não sabem, às vezes porque Jesus andava tanto com as prostitutas, viu? É uma amizade, se tinha em casa ali. Não tinha aquele julgamento, né? A gente costuma não julgar quando a gente, nossas origens, tem algumas situações, a gente costuma não julgar. Quando a gente tem alguém gay na família, a gente não tem a mania de ficar julgando os outros. Igual de julgar os outros quando a gente se acha mais gostosão, mais fodão, né? Ô povinho lixo. Eu tô me segurando, hein? Eu tô me segurando aqui. Vocês estão vendo. Eu tô calminho, tô bonzinho, tô bonitinho. Se você faz o bem, se você vive algo em função de uma vida feliz depois da morte, então você não é bom. Então você não ama. A verdadeira virtude é aquela que não tem recompensas, e o verdadeiro ato de integridade, de honestidade, ele vem revestido de valores elevados, aonde não está sob ameaça. Fazer o bem, andar na linha, sob uma perspectiva de recompensa, de punição, não é virtude, não é qualidade, é perversão moral. Eu faço algo por interesse. Isso não é conversão, isso é coação. Amém? Ou não amém? Ah, mas Adão, eu não concordo com você. Se você não concorda com essas palavras, parabéns, você está desenvolvendo o seu senso crítico. Mas o senso crítico, ele tem que ser sob fatos reais. Você falar que Deus vai vir voando hoje não vai adiantar nada. Quando você for para um debate, uma reflexão, vá para as coisas reais. Porque o real é o que Deus nos deu. Vamos ser gratos por essa vida. Vamos ser gratos por tudo aquilo que a gente pode, dentro das limitações. Não vamos querer voar. Não vamos querer mais do que Deus nos deu. Deus nos deu a certeza da morte. Vamos nos contentar com isso. E vivemos em paz com o dia de hoje, sem se preocupar com o dia de amanhã. Não estar aflito com o dia de amanhã. Se não é para mim estar aflito, não é para eu estar aflito com o dia de amanhã, imagina com a eternidade, né? Deixa a eternidade de lado agora, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ter tranquilidade, saúde, caminhar 15 minutos, né? Não cuidar da vida dos outros, cuidar da sua vida, né? Senta, cala a boca, ouve, aprende, tá ensinando muito, né? Sabe muito. Não, que eu tenho ministério, que eu tenho sobrenome, que eu sei, que eu conheço, que eu só casei, estou casado há 200 anos, querer mostrar as suas escolhas como referência de moralidade na vida dos outros, né? Xingando, desqualificando as pessoas, né? O mundinho cinza dos infernos, né? Desculpa, não sabemos, né?
Eu já ia falar do inferno. E se você não entendeu o que eu falei, mais cedo ou mais tarde você pagará um alto preço pela sua incompreensão.